meus amigos, tudo tranquilo, tudo na paz? Estamos novamente aqui para mais uma aula de filosofia com o seu professor Zé Roberto. E hoje nós vamos falar em um dos maiores filósofos da história da filosofia, que é o Sócrates, considerado por muitos o pai da filosofia, por realizar ali uma grande transformação no foco da filosofia na Grécia Antiga, inaugurando na filosofia o que a gente chama de antropologia, né? Trazendo um homem para o centro das discussões. Bom, é importante que a gente saiba que a filosofia de Sócrates se confunde com sua vida, né? Todo o contexto da filosofia dele, na verdade, é o contexto da sua existência, que em outro momento a gente pode tratar historicamente desse contexto da vida e da filosofia dele. Hoje o nosso foco direto será falar do método, o método socrático, que é baseado ali nos diálogos que Sócrates realizava no decorrer da sua existência e que depois vai ganhar notoriedade na obra de Platão. Tal método, na verdade, ele é denominado ou chamado dentro da literatura filosófica, dentro das escrituras ou dos escritos dos filósofos, de maiêutica. Porém, há uma especificidade dentro do método que é dividir ele em etapas. E aí a gente divide em duas etapas, uma chamada ironia e uma chamada maiêutica. Essas etapas são sequenciais e elas se complementam. O que é o método socrático? O método socrático era um método utilizado por Sócrates para levar os indivíduos, seus interlocutores, seus discípulos, a reconhecerem a própria ignorância, para depois atingir aquilo que nós chamamos da filosofia de autoconhecimento. Na verdade, com o método, ele está querendo realizar ou fazer com que os seus interlocutores passem pelo mesmo que ele passou, né? Porque o Sócrates ele vai concluir que ele é o mais sábio, afirmação feita pelo oráculo de Delfos, ali dentro do contexto da sua existência, como? No momento que ele percebe que ele é o único que reconhece a própria ignorância. Isso é uma espécie de atingir o autoconhecimento, ou seja, abandonar aqueles saberes baseados em coisas equivocadas, no senso comum, superficiais, e atingir o conhecimento de si mesmo, reconhecendo que na verdade não se sabe de nada, emergindo de si próprio este saber. E ele, enquanto um grande filósofo que foi, entendia que a sua missão era levar os indivíduos a esse processo. Daí ele iniciar o diálogo aplicando um método, uma etapa chamada ironia, que é o quê? Fazer com que o indivíduo reconheça essa ignorância. Como que ele fazia isso? Por meio de perguntas e respostas breves, ele vai levando o indivíduo a cair em contradição dentro daquele tema em questão. Então a ironia, a gente define a ironia assim, de forma mais clara e objetiva como fazer perguntas fingindo não saber as respostas. Então, ironicamente, essa ironia não tem um sentido pejorativo, sarcástico, mas um sentido nobre, de levar o indivíduo ao reconhecimento da ignorância. Então, ironicamente, a partir de perguntas e respostas breves, Sócrates, fazendo perguntas ao seu interlocutor no momento do diálogo, vai fingindo não reconhecer ou não saber as respostas dadas por aquele com quem ele dialoga, até o momento, ou até chegar no momento que esse indivíduo com quem ele dialoga percebe que, na verdade, não sabe de nada. Então, eu gosto de dizer assim, suponhando que Sócrates esteja dialogando sobre um tema qualquer com alguém, com um dos seus discípulos, o seu discípulo se colocando na figura, na postura de saber sobre aquele tema, Sócrates se coloca no lado contrário, fingindo não saber nada sobre isso. Começa a perguntar e a cada resposta dada retira outra pergunta, até o momento que o discípulo, aquele com quem ele dialoga, não consegue mais responder, atingindo então o objetivo da ironia, que é o reconhecimento da ignorância. Então, o Sócrates usa da ironia um nobre objetivo de fazer o indivíduo reconhecer a ignorância. Ele vai, por meio de perguntas, respostas, fazer o indivíduo, ou seu discípulo, seu interlocutor, cair em contradição, até que ele reconheça que, na verdade, não sabe de nada. Bom, e por que o método, na verdade, recebe historicamente o nome de maiêutica? Porque a ironia leva à maiêutica. Qual que é o significado do termo maiêutica? Parto, dar à luz. Sócrates vai se estabelecer, ou estabelece o uso desse termo maiêutica, usa como referência a sua mãe, que era parteira, então ela dominava a arte da maiêutica. A sua mãe fazia parto de vida, de crianças, então ela dava à luz a novas vidas. E o Sócrates também se entendia como um parteiro. Ele também entendia que dominava a arte da maiêutica, mas ele partejava o quê?
Ele partejava ideias, conhecimento. Então, depois do reconhecimento da ignorância pela ironia, Sócrates levava o indivíduo a aprender por si próprio, fazia com que o indivíduo desse à luz ao próprio conhecimento. Isso aqui depois a gente vai ver a referência direta a isso no Platão, porque o Platão afirmava que o conhecimento é inato, né? Ou seja, é a teoria da reminiscência, o conhecimento já está em nós. E é isso que o Sócrates quer dizer, o conhecimento está em nós, eu preciso apenas o quê? Dar à luz a esse conhecimento. O que o Sócrates fazia nesse processo? Ele ensinava, então, o indivíduo alguma coisa? Não, ele não ensina. O indivíduo aprende por si próprio, ele dá à luz ao próprio conhecimento. O Sócrates só faz o parto. Essa é a grande sacada da maiêutica. Daí o método socrático, historicamente, recebia esse nome, porque esse é o principal objetivo do Sócrates, fazer os indivíduos dar à luz ao seu próprio conhecimento. Aprender por si próprio, o conhecimento já está neles. Quer dizer o quê? Para isso, eu primeiro tenho que desconstruir o conhecimento que eu já tenho, ou seja, reconhecer que esse conhecimento é errôneo, falso. Essa é a ironia. Depois da ironia, pela maiêutica, Sócrates faz o indivíduo dar à luz ao seu próprio saber. Então, ele é o parteiro de ideias, o conhecimento já está em si próprio. No fim das contas, isso é aquilo que a gente vai chamar de autoconhecimento. Reconhecer a própria ignorância e aprender por si próprio é atingir o autoconhecimento. Então, o método socrático é um método educacional, correto? Ou seja, dessa maneira, Sócrates entende que o conhecimento se dá entre os seres humanos. E aí, vale fazer um destaque a uma etapa do método chamada aporia. Aporia significa respostas inconclusivas, contraditórias ou respostas impossíveis de se alcançar. A gente costuma dizer que a aporia são perguntas das quais não existem respostas. Então, não por insuficiência ou por falta de capacidade, momentos específicos do diálogo, Sócrates soltava aporias a seus interlocutores, fazia as perguntas das quais não existiam respostas. Para quê? Para fazer o indivíduo cair em contradição nessas respostas. Então, mesmo durante o processo da ironia ou da maiêutica, Sócrates lançava aporias, ou seja, fazia perguntas que o indivíduo não conseguiria responder mesmo, porque são perguntas inconclusivas. Tudo com o objetivo de certa forma, amansar aquela ignorância do indivíduo para que ele atinja esse processo, esse objetivo aqui, de reconhecer a ignorância e aprender por si próprio. Especificamente é disso que trata o método socrático. Dentro do contexto da vida do Sócrates, há muitas outras coisas que a gente poderia citar aqui, mas hoje nosso objetivo e foco é o método socrático, o famoso método usado por Sócrates para fazer os indivíduos a construir o próprio saber. Beleza? Bom, Platão depois a gente vai ver que vai levar isso a outros patamares e vocês devem assistir às aulas de Platão para entender esse processo. E a gente volta aí numa próxima. Dá um like aí no nosso vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto, um grande abraço, beijo, até mais.